está chegando no nosso podcast. Nós vamos falar hoje sobre como tornar o direito fundamental à igualdade mais efetivo no Brasil. Vale ressaltar que esse é um tema crucial para o desenvolvimento e construção de uma sociedade mais justa para todos nós. Somos alunos de Direito da Universidade Jorge Amado e estamos aqui para tentar entender caminhos que nos levem a ajudar a mostrar a vocês como o direito fundamental à igualdade pode ser mais do que um viés positivado na nossa Constituição Federal, e sim uma vivência realista para todos nós do nosso país. Vamos começar com a introdução teórica com a nossa colega Mágia. Bem-vinda, Mágia. Obrigada. Nesse primeiro momento é importante entendermos o que seria de fato a igualdade. O conceito de igualdade está atrelado à universalidade, ou seja, todos os indivíduos devem ser regidos a partir das mesmas regras e também ter os mesmos direitos e deveres assegurados. O caput do artigo 5º, em suma, traz que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza. A partir disso, o constitucionalista Luiz Roberto Barroso traz o entendimento de uma dupla divisão, uma dupla dimensão dessa individualidade, conforme a fundamentalidade da Constituição Federal. Ele traz que ela pode ser tanto formal como material. A igualdade formal está atrelada à literalidade, ao que está disposto de fato na lei e descrito, expresso nela. Já a igualdade material seria a sua aplicação efetiva na sociedade, promovendo assim a justiça social e, consequentemente, o tão esperado bem comum. Interessante, Marjorie, essa sua colocação. E aproveitando, chegou uma pergunta aqui que eu vou passar para o Daniel, que trata da questão da igualdade formal e igualdade material, né? Como é que a Constituição garante igualdade formal? Mas o que falta para alcançarmos a igualdade material? Boa noite. Bom, como nossa colega Marjorie trouxe o apontamento, a igualdade formal nada mais é do que a igualdade positivada. E hoje em dia, nem se analisa mais esse nome igualdade, a gente tem que tratar de equidade, que estaria mais ligada à igualdade material. E o que seria essa equidade? A equidade basicamente seria você pegar uma pessoa de baixa estatura e existe um objetivo ali em média estatura. Existe três tipos de pessoas, de baixa estatura, média estatura e alta estatura. A de média estatura e alta estatura, elas vão alcançar esse objetivo sem dificuldade. Para a pessoa de baixa estatura alcançar esse objetivo, a gente teria que botar algum tipo de calço para ela, ou seja, isso seria a equidade. A equidade seria esse calço. A gente adaptar o diferente à igualdade, ou seja, para existir uma igualdade real, como as pessoas são diferentes, tem que existir objetivos diferentes. Nós igualamos esse objetivo, trazendo alcance a essa pessoa. Inclusive, complementando a fala de Daniel, né, nós temos uma imagem que a gente vai colocar aqui agora, que trata sobre esse assunto da igualdade e da equidade. Então, coloca aí na tela. Como vamos mudar a igualdade formal se não temos representatividade? Quase não vemos políticos com deficiência ou outras minorias. Ou seja, quando a gente vai analisar que as minorias não conseguem eleger representantes ou não existe diretamente representantes como minoria, a minoria acaba não tendo voz. Mesmo que a gente tenha uma lei positivada que busque mais igualdade, as leis positivadas são feitas por pessoas que não são deficientes. Eles nunca verão o mundo como deficiente. Aliás, nenhum de nós que não temos deficiência não conseguimos ver o mundo como deficiente. Então a gente não consegue trazer um parâmetro justo, positivado, se não, pelo menos uma ideia de tentativa, mas na prática sem representatividade. E um dos métodos que eu acho interessante que poderia existir seriam cotas nas políticas, seja para deficiente ou para qualquer outro tipo de minoria, porque não tem como eleger, já que são minorias, como o nome fala, é uma menor quantidade, eles nunca vão conseguir eleger um político para te representar, porque eles são minorias. Então, Monique, como o racismo, o machismo, a LGBTfobia impactam nessa igualdade? Bom, Clarice, impactam a partir do momento que essas formas discriminatórias, elas estruturam a sociedade de maneira desigual. E como elas estruturam a sociedade de maneira desigual, a partir do momento que elas limitam o acesso dos grupos minoritários a direitos básicos e de qualidade.
Ou seja, nós temos, por exemplo, o racismo, que é um crime previsto em lei e que se refere a um sistema que historicamente exclui a população negra de espaços de poder, como, por exemplo, limitando a sua autonomia, limitando o acesso dessas pessoas em universidades públicas, como, por exemplo, a limitação ao direito à saúde, a cargos bem remunerados. Então, essa comunidade sofre bastante com isso, com essa limitação, né, do direito de vir, enfim, a todas e quaisquer outras formas de oportunidades. Por outro lado, nós temos o machismo, que é outra forma discriminatória e que decorre de um processo histórico. O machismo, ele é uma forma discriminatória que inferioriza a mulher, especialmente as mulheres negras, e principalmente desvaloriza a mulher no setor do trabalho. Então, nós sabemos que a mulher tem muitas vezes as mulheres são limitadas em espaços de liderança, né? Quando são, como eu disse, desvalorizadas. Então, essas mulheres, elas são inferiorizadas e têm os seus cargos muitas vezes reduzidos. Então, nós sabemos que essas mulheres sofrem, né? Por conta por exemplo, a violência de gênero, né? Que não só ocorre dentro de casa, mas nas ruas também. Então, também temos outras formas, né, de violência e muitas vezes de preconceito, e que ocorre também através do assédio moral, não só no local de trabalho, mas em quaisquer outros lugares, né, que elas percorram. Nós temos, por exemplo, a LGBTfobia, né, que afeta diretamente e exclusivamente a comunidade LGBTQIAPN+, que sofre com a marginalização e principalmente com a violência, né, não só dentro de casa também, mas nos espaços sociais, né, no local de trabalho, nas universidades, quando tem muitas vezes a negação, né, de um cargo bem remunerado e que deveria ser seu por direito. Então, esses grupos sofrem, né, também desde um processo histórico, ainda é muito comum, né, essas pessoas sofrerem com a questão da identidade de gênero e principalmente com a orientação sexual. E principalmente na área da saúde, né, quando essas pessoas não podem e não conseguem doar sangue, porque são marginalizadas, são ridicularizadas, e isso afeta diretamente não só a sua autonomia, mas não só também o seu gênero, mas principalmente a sua identidade, né, o sentimento de pertencimento na sociedade. Então, é essa estruturação que ocorre na sociedade. Então, nós sabemos que não dá para falar de equidade sem antes resolver a questão das opressões, né, como nosso colega Daniel trouxe aqui para a gente no podcast. Então, é importante nós sabermos que, para a gente falar de equidade, nós primeiro temos que falar sobre políticas públicas, de fato, que sejam efetivas, né, na sociedade. Então, é isso. Muito bem, belas palavras. E dando prosseguimento ao tema, nós vamos falar agora com o nosso colega Augusto. Tá? Ele vai falar sobre as cotas raciais e como elas costumam gerar debates acalorados no Brasil. Na prática, elas têm sido eficazes na promoção da igualdade? Olá, Clarice. A cota ela é um tema bastante controverso e também com um conflito muito grande no Brasil hoje, né? A gente vale lembrar o que é cota antes de falar sobre se ela é eficaz e o que ela precisa melhorar. Qual é a principal dificuldade da cota hoje? Vai lembrar o que é cota. A cota, hoje, tanto ela social quanto ela racial, ela é um dispositivo que tem como sua principal função igualar todos os cidadãos, para que eles alcancem o cargo desejado, seja dentro de uma universidade ou em um concurso público. É aquilo que a gente falou anteriormente, né? Não seria talvez nem igualdade, seria equidade, né? O termo correto deveria ser equidade. Exato. Então, ela é prevista pela Lei 12.711 do ano de 2012, tá? As cotas raciais e sociais, ela tem como objetivo igualar todo mundo em um concurso público ou em um concurso para entrar em uma universidade, né? Qual é a diferença entre cotas raciais e cotas sociais?
Bom, as cotas raciais, e por incrível que pareça, é a que traz mais complicações, porque muita gente não entende. As cotas raciais, ela tem como objetivo corrigir uma desigualdade histórica por conta da escravidão, né? E a marginalização de pessoas negras, pardas ou até povos indígenas. Então, as cotas raciais, ela vem com esse objetivo, igualar esse grupo étnico com todos os outros em meio a uma sociedade. E ela tem como a principal base, como principal característica, que é a observação fenotípica. Ela enxerga o ser não pelo que ele tem, mas que ele apresenta fisicamente, as características fisicamente. Então vai pelo tom da pele, pela textura do cabelo, entre outras características. As cotas sociais, econômicas, né, também conhecidas, ela é que traz menos conflitos, a gente pode dizer dessa forma, e ela enxerga a pessoa no patamar de classe média. Qual foi o acesso que essa pessoa teve à educação? A pessoa só estudou em colégio público? Ela tem realmente uma renda para pagar um cursinho para o Enem? Se ela não tem, então ela vai ver o concorrente, vamos dizer assim, ao cargo, à vaga na universidade dessa forma. Então ela vai beneficiar de certa forma, para que ele seja igualado, entendeu, com outras pessoas da sociedade. Qual a principal dificuldade hoje que as cotas elas enfrentam? Bom, de todas as dificuldades, a principal é fraude. O que acontece? Numa inscrição do Enem, como um exemplo, onde você faz essa inscrição pelo seu computador, muitas pessoas, elas, não sendo pessoas negras ou pardas ou povo indígena, elas se botam como se identifica para que ela ganhe aquela vaga na cota. Como também tem pessoas que mentem sobre a sua classe social, né? Onde tem aquelas perguntas típicas do Enem, onde quantas geladeiras você tem em casa, quantos fogão, enfim. Então, muitas pessoas mentem e isso causa uma fraude muito grande nas cotas, né? O que prejudica pessoas que realmente necessitam dessas vagas, né? Então, hoje as cotas, elas precisam olhar mais sobre isso. A eficácia dela, hoje, no meio da universidade, é muito grande, né? Hoje a gente tem uma porcentagem de pessoas negras ou pardas, por conta da cota racial, dentro da universidade, muito grande, né? Estima-se que, porque ela começa de fato em 2012, né? Pela lei 12.711. Porém, ela vem sendo testada desde 2004 até 2011, 2012, ela vem sendo testada. Então, eles fizeram um cálculo de 2004, 2005 até 2022, onde 71% das pessoas na universidade são pessoas negras. Um aumento enorme, tá? Obrigada. Muito bem. Agora eu vou passar a palavra para a Emily, né? E como é que o judiciário, Emily, brasileiro tem promovido a igualdade ou ele apenas tem reforçado a desigualdade? Bom, na teoria o papel do judiciário, ele garante direito para todo mundo, né? Sem distinção. Mas se não tiver colocar na prática, é muito complicado isso. Existe um abismo enorme entre a lei e o que acontece no dia a dia das pessoas, né? Quem é preto, pobre, periférico, ou então pertence a algum grupo de minorias, geralmente enfrenta um sistema muito mais rígido. Claro que tem avanços, né? O STF, por exemplo, ele tem trabalhado em defender os direitos dos indígenas, da população LGBTQIA+, e de outras minorias para poder conseguir corrigir, né, algumas injustiças históricas. Mas isso ainda está muito longe, é a exceção, né? Não é a regra. Muitas vezes o judiciário ele vem sendo um reflexo de desigualdade, até porque quem está à frente dele é de elite, então tem muita pouca representatividade. O judiciário ele até tenta promover a igualdade em alguns momentos, mas ainda assim está muito longe de romper com as estruturas que mantêm as desigualdades vivas. Então, Felipe, como é que pode combater as desigualdades entre as regiões? No caso, região norte, região nordeste, região sul. Vamos lá, né?
Para a gente conseguir combater, né, a desigualdade entre as regiões, é necessário perceber que o fato social entre elas são muito diferentes. Então, os valores que são destinados para uma região não são destinados para a outra. Então, as principais formas, né, visando a Constituição, para a gente conseguir fazer essa separação, é baseado em focar como é a destinação dos recursos e focar em políticas públicas para fazer essa distinção, entendendo que regiões como a Norte e a Nordeste, elas têm um nível de desenvolvimento muito menor do que as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, focar em políticas públicas que visam promover renda, promover emprego, diminuição de impostos, focar em saneamento básico, são as principais formas que a gente tem como desenvolver e diminuir essa diferença social. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos vários benefícios que visam diminuir a carga tributária para fazer com que as indústrias, por exemplo, aumentem o nível de contratação. E isso faz com que a diminuição de desemprego e diminuição de distribuição de renda fique mais viável, visto que a maioria das indústrias e principais formas de reconhecimento a nível financeiro estão focados na região, né, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, políticas públicas são as principais formas que a gente tem hoje em dia de diminuir essa pobreza e ainda assim focar em saneamento, saúde, aumentar essa distinção que ocorre, né? Diminuir essa desigualdade. Então, um dos benefícios que eu posso citar aqui, na Bahia nós temos o ProBahia, nós temos o Desenvolve, nós temos um benefício que é muito importante para a diminuição do imposto de renda e contribuição, que é o Sudene. Então, vários benefícios que a gente utiliza aqui, por exemplo, o nosso metrô foi utilizado o Sudene para poder diminuir a carga tributária, gerando emprego, gerando mobilidade, fazendo com que houvesse essa diminuição. Então, políticas públicas são as principais formas de diminuir essa desigualdade entre as regiões Norte e Nordeste para Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Muito bem. E um tema que nos interessa muito, né? Nós, como estudantes de direito, né? Como é que a formação dos profissionais do direito pode promover ou dificultar a efetivação dessa igualdade? A educação jurídica, ela tem um papel crucial na promoção ou no obstáculo da igualdade. Quando forma profissionais críticos, conscientes dos privilégios e das desigualdades estruturais, o direito pode ser uma ferramenta de transformação. Porém, se o ensino for tecnicista, distante da realidade social e reproduzir vieses elitistas, acaba perpetuando injustiças. É preciso incluir disciplinas como direito antidiscriminatório, debate sobre raça, gênero e classe e incentivar a atuação em causas coletivas. O acesso à faculdade também precisa ser democratizado, porque um sistema jurídico diverso reflete melhor a sociedade. Sem essa formação, o direito vira instrumento de manutenção do status, não de justiça. Então, em resumo, a educação jurídica pode ser a chave para a igualdade, mas só se questionar o que está oposto e formar juristas comprometidos com a manutenção. Então, Jomar, como garantir a igualdade para grupos em múltiplas vulnerabilidades? Por exemplo, mulheres negras, pessoas trans com deficiência. Para a gente garantir a igualdade, esse grande grupo de vulnerabilidade, mulheres negras, como você acabou de falar aí, pessoas trans, né, com deficiência, é necessário que exista uma política pública para que seja aplicada o direito, né? Nós temos uma Constituição Federal, ela nos abarca que toda pessoa, né? Abarca que nós temos na Constituição Federal, em que temos o princípio da dignidade da pessoa humana, né? A promoção de todos, né, sem discriminação de raça, sexo, cor ou origem, qualquer natureza. Temos também a implementação de um dos princípios também dessa devemos ser voltado para a nossa equidade, que é tratar os desiguais à medida de suas desigualdades, né? Como a gente fala em relação aos pessoas com deficiência, né? Então, isso aí impõe, o que a gente vê é que isso aí é tudo voltado para que o Estado, né, ele tenha um dever de procurar metas, meios, com medidas afirmativas para que sejam corrigidos
determinados parâmetros que atingem esse pessoal, esse grupo de pessoas, que dê mais oportunidade a essas pessoas a reivindicar, e o governo pode também se juntar com o judiciário, criar normas, leis, né, para que consiga minimizar esse sofrimento, a discriminação que existe nessas pessoas, né? E é essencial, todo esse bojo aí é importante para que seja essencial para transformar nossa sociedade num mundo melhor. Exatamente. Isso aí. Com certeza obtivemos ótimos argumentos, né? E muitas dúvidas foram tiradas, né? Com isso chegamos ao nosso fim, né? Do nosso papo de direito. Espero que tenhamos chegado a um objetivo, que é transmitir para você um pouco de conhecimento, né, do nosso valioso senso jurídico. Isso aí.